A segunda observação a respeito, não recordo das da observação. formas. Tá. Procedimental, em vez de há realmente importância nas formas ou todas as duas deveriam ser aceitas para que a justiça fosse feita? Na realidade, as duas são aceitas pela justiça, inclusive já... Alguns aceitam uma e outros aceitam outra. Tem esse problema. Bom. É a mesma discussão a respeito do parágrafo 7º do 273, quando o juiz entende que é cautelar, o outro entende que é tutela antecipada, e antes de colocarem a fungibilidade, se o juiz entendesse ao contrário, você tinha o seu pedido indeferido, ou a sua inicial indeferida, então era até pior. Então, o problema é o mesmo, com o pior que não existe uma regulamentação, uma lei ou um artigo de lei dizendo como deve ser aplicado. Então, a teoria de como aplicar, eu acho importante e deveria de se desenvolver essa teoria, com perdão da falsa modéstia, mas a segunda corrente da qual eu defendo, e eu desenvolvi um raciocínio em cima, para ser mais efetivo. Se nós pensarmos em São Paulo, que é onde eu advogo, que um processo para ser distribuído no tribunal leva 5 anos, se tiver uma sentença, se tiver necessidade de uma sentença para declarar a desconsideração da personalidade jurídica, para depois poder penhorar o bem do sócio, não tem efetividade nenhuma. Além do que, a própria corrente doutrinária que defende a ideia de sentença fala que a desconsideração acarreta na ineficácia episódica da pessoa jurídica. E esqueceram de dizer o seguinte, conforme eu citei no livro, na dissertação, só é necessária uma sentença para declarar a anulabilidade de um ato. Não é necessário uma sentença para declarar a ineficácia de um ato. Então, não há necessidade da sentença para declarar a desconsideração. Então, por isso que eu acho que a segunda corrente está mais correta. Sinto muito interrompê-los, mas está na hora de fazermos um rápido intervalo. Voltaremos um instante com a segunda parte do Defenda Sua Tese. Até já. Estamos de volta com o programa Defenda Sua Tese. Hoje enfocando a teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Expondo sua dissertação de mestrado sobre o assunto, contamos com a presença de Gilberto Gomes Bruschi. Para analisar e debater o tema, a presidente da OAB-DF, Estefânia Viveiros, e do secretário-geral do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Petrônio Calmon Filho. Vamos agora para a segunda parte do debate. A palavra está com o senhor. Obrigado. Bom, Gilberto, nós estamos falando de algumas coisas ao mesmo tempo, né? Voltando a uma delas, eu fiz uma referência especificamente ao artigo 50 do Código Civil, não é isso? Que fala que essa desconsideração ocorreria quando houvesse o abuso da personalidade jurídica, que seria caracterizado por um de 2 fatores, ou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Agora, eu pergunto, replicando, né, o que você disse, não seria a confusão patrimonial aquela situação em que o lucro da empresa é rapidamente transferido para o patrimônio do sócio, a ponto da empresa realizar grandes negócios com grande risco e deixando sempre para ela um valor pequeno de caixa, de patrimônio, ou seja, de bens concretos para que sejam penhorados? Eu vou dar como exemplo essas empresas prestadoras de serviço de mão de obra, que aqui em Brasília é muito comum. Nós temos aqui, dizem que cerca de 50 mil pessoas trabalhando nessas empresas de terceirização de mão de obra, talvez mais. Essas empresas, se você buscar o seu capital, às vezes é de R$1.000, R$2.000. Elas não têm outro patrimônio, elas não têm um escritório muito grande, elas não têm bem para ser penhorado. E, no entanto, dada a quantidade grande de pessoas trabalhando, ela corre um risco de atos ilícitos serem praticados por essas pessoas e ela ter que responder. Isso em si já geraria confusão patrimonial,
Ou você entende que a confusão patrimonial teria que ser algo mais específico, mais explícito, de forma que nós anularíamos essa teoria para os atos ilícitos e deixaríamos ela só para os negócios? E nos negócios, eu já disse, as pessoas geralmente sabem disso e quando vão fazer os negócios, exigem a garantia do sócio pessoa física. Então a teoria fica desnecessária. Onde ela é mais necessária, ela é mais frágil? Concordo com o ponto de vista, agora eu consegui entender a sua posição. Eu acredito que seja desse jeito da explicação da empresa de prestação de serviço. Poderia pegar um outro exemplo daquelas empresas familiares. Tem 5 irmãos sócios da empresa, recebe o dinheiro no fim do mês, eles já rateiam entre os irmãos e não deixam nada na empresa. Exato. Aí vão tentar executar a empresa, penhorar bens e não encontram nada. Eu acho que isso seria confusão patrimonial. Porque confusão patrimonial não envolve especificamente patrimônio. Ele comprou o patrimônio, pessoa física, com dinheiro que deveria ter ficado na empresa. Fez uma distribuição de lucro antes da hora, né? Antes da hora, exatamente. Então isso seria a confusão patrimonial? No meu modo de ver, sim. Tá. Então qualquer empresa, ainda que não seja mal administrada, ela está sujeita a ser desconsiderada. Porque simplesmente antecipar lucro antes da hora não é necessariamente uma má administração, ou pelo menos uma má fé. Se um sócio honrado vai repor o dinheiro para a empresa no momento que ela necessita. Você falou bem, honrado. É. Mas imagina se ele precisar repor o dinheiro, tiver que, por exemplo, vender um apartamento dele na praia. Ele vai pensar 15 vezes antes de fazer isso. Se ele for honrado, ele vende o apartamento e repõe o dinheiro na empresa para pagar as dívidas. Então não vai precisar pensar em teoria da desconsideração da personalidade jurídica nesse caso, ou na desconsideração, que agora a gente não precisa mais falar de teoria, que agora é uma realidade. Uma realidade. E outra questão, já para voltar a palavra à professora Estefânia, que eu queria lhe colocar é o seguinte, de tudo que eu li, de fato, só tem um ponto que eu não concordo. Mas não concordo no sentido de que eu vejo que a necessidade de se aperfeiçoar o sistema, não é? Que é considerar contraditório diferido como contraditório. Atirar primeiro e perguntar depois só é contraditório diferido para quem atira, porque para quem recebe o tiro não é. Quer dizer, é injustiça mesmo. E nesse projeto de lei que você se referiu, e que agora está encampado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, no sentido até de elaborar um substitutivo, ao invés de deixar para que o terceiro, já que teoricamente é um terceiro o sócio, o ônus, né, de ingressar com uma ação autônoma de defesa, que são os embargos de terceiro, ou mesmo de proceder a essa defesa após o seu bem já estar sendo objeto de uma constrição, que ele seja ouvido antes, deixando para acautelar a hipótese própria de uma cautelar, ou seja, quando a pessoa está fugindo, está se ocultando, está escondendo os seus bens. Aí ele pode ser surpreendido com uma medida inaudita altera parte. Mas, em regra, em geral, que ele seja ouvido antes. Porque o que nós temos hoje, sobretudo em decisões tranquilas do Tribunal Superior do Trabalho, é que sócios que já deixaram a empresa, empresas em que tiveram, onde o sócio não foi administrador e já deixou a empresa, quando da reclamação trabalhista, às vezes até quando do período que o empregado se refere, que origem dos seus direitos, este sócio, por já ter sido sócio da empresa, às vezes por um dia, enquanto o empregado era empregado, mas não enquanto ele, no período objeto da reclamação, ele responde integralmente pela dívida e não há nenhuma dúvida no Tribunal Superior do Trabalho quanto a isso. Sabe por quê? Para proteger o empregado. Quando nós sabemos que isso não protege o empregado, porque isso
na verdade, inibe a geração de empregos. Inibe a microempresa, a pequena empresa, que é onde isso acontece. Então, nós teríamos que buscar um sistema que equilibrasse a desconsideração mesmo, porque nós não estamos desconsiderando a pessoa jurídica, nós estamos desconsiderando a mentira, bem chamada, mais bonitinha, de ficção jurídica, que é uma mentira. Mas também nós não podemos ultrapassar a garantia constitucional, que não é de contraditório diferido, é de contraditório mesmo, verdadeiro, ou seja, de ouvir as pessoas antes de atirar. Então eu queria ver como é que você equilibra essa necessidade com a outra, ou se esse atributo da efetividade é o mais sagrado, que deve estar cultuado no monte mais alto. Não, concordo, inclusive.